Cumprimentamos a todos nossos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. Com muita alegria nós chegamos ao nosso término do nosso trimestre de 2020, né? Nós vamos entrar no terceiro trimestre e a partir de então nós vamos encerrar esse trimestre com muita alegria, ok? Falando sobre a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. A lição de número 13 vai falar da armadura de Deus e do crente. Glória a Deus. Queridos, continuando aí o nosso assunto que iniciamos no YouTube. Então vamos lá? Veja, segredo. Efésios capítulo 6, versículo 10 até o 12. Nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Então eu tenho carne, certo? E tenho sangue. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue. O sangue, tipo da vida da carne. O sangue é a vida da carne. Nossa luta não é vida contra vida. Não é contra a carne e nem contra o sangue. Não é contra a vida. Nossa luta não é dentro desta esfera aqui, desta linha onde está a humanidade, carne e sangue. Não podemos lutar. Por quê? Porque nesta luta, todos saem perdendo. Tanto sai perdendo ele, como sai perdendo o outro. Por quê? Porque por trás tem pai, mãe, mulher, filhos. Então, nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. O sangue, ele é a vida do corpo. Então a vida se desenvolve no sangue, porque o sangue é a vida do corpo. A vida do corpo está ligado à alma. Então, esta luta carne e sangue, nós podemos ir no Antigo Testamento aqui, ó, Antigo Testamento, bem por aqui. Na lei se dizia olho por olho e dente por dente. As pessoas arrancavam o olho da pessoa e ficava sem olho. Arrancavam o dente e ficava sem dente. Então haveria muitos cegos sem olhos e muitos banguelos. Então, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Esta luta era a luta da lei. E nós não podemos lutar dentro da luta da lei. A nossa luta não é pela lei. A lei diz, matou, tem que morrer. Roubou, tira também dele. Isto era que a lei dizia, olho por olho e dente por dente. Efésios 6 não é mais pela lei. A vida não pode lutar contra a vida. Não se pode derramar o sangue de outra pessoa. A luta, ela não pode ser no mesmo nível, homem contra homem. Ambos vão ter prejuízo. Tanto aquele que tirou o dente, como aquele que também vai dar seu próprio dente ou olho. Por quê? Porque cada um tem uma propriedade. Tem a família, tem os filhos. E assim, cada um vai perder. Porque as esposas vão chorar, os filhos vão lamentar, a família e os amigos vão sentir falta. Por quê? Porque vai haver contenda, vai haver morte. É isso que o diabo faz, calunia um contra o outro. Por quê? Porque o diabo, ele fica escondido. Quando se tem dois ímpios,
quando se tem dois ímpios, um ímpio com outro ímpio, um xingando o outro. Se esse não sair e for embora, ele vai acabar perdendo a sua vida. Porque dificilmente um não tem uma arma. Um não vai ter uma arma para ferir o outro. Então, esse indo embora, ou o outro, ele vai estar salvando a sua vida. Não é questão de ser medroso, mas porque por trás, tem um anjo caído que fala na mente dele, ofende a mãe dele, ofende ele. O outro fala tudo são demônios por trás. E quando os demônios estão por trás, eles querem fazer este aqui, carne e sangue, vida contra vida. Eles lutam, querem fazer lutar homem contra homem. Fala dele, fala mal dele, xinga ele. Então os demônios colocam na mente. Se este conseguisse ver o demônio que estava por trás do seu inimigo, ele jamais ofenderia. Ele jamais diria palavras contrárias, porque a luta aqui não é contra a carne. Ele não entende que tem um demônio por trás da pessoa. Isso aqui é no campo espiritual, batalha espiritual, muito sério. O que Satanás faz? Caluniar, que os dois venham a brigar. Os demônios estão escondidos detrás dele. E na mente, o diabo diz na mente dele, dá um soco nele, fala mal dele, ofende ele, fala da família dele. Então os diabos ficam atuando, os demônios ficam atuando por trás. Se fosse visível os demônios, eles não atacariam um ao outro. Como é uma guerra espiritual, e os demônios entram nesta área, carne contra carne, assim o homem sai perdendo. Então, nós, se vêssemos o mundo espiritual, as atitudes seriam mudadas, o caminho seria mudado e a nossa escolha seria mudada. Então, por trás dos homens existem poderes. Jesus disse, existem os filhos do diabo e os filhos de Deus. Ninguém está sozinho neste mundo. Você que é crente em Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo. E quando se trata de um crente, um crente santo e um profano ímpio, aqui tem o demônio por trás do ímpio e por trás do crente tem dois anjos. Por que dois anjos? Porque lá na rebelião houve o quê? 1, 2, 3. 2 terças partes ficaram com Deus. 1 terça parte ficaram com Satanás. O que é isto? É que tem 2 do seu lado e 1 só do lado dele. Então, do seu lado tem maioria. Você só não vence esse aqui se você não quiser mesmo. Porque você tem que ver o mundo espiritual. Porque a luta é batalha espiritual. Você já começa ganhando. E não tem desculpa lá no juízo final. Eu errei, eu perdi. Você estava com maioria. Não haverá desculpa se for derrotado. Glória a Deus. Por isso que quando Deus fez o homem, colocou no jardim, ele fez 1001 árvores. Número hipotético. Porque só tinha uma árvore que ele não poderia comer. As outras, Deus diz, coma livremente. Então, tinha muito mais chance do homem viver do que morrer. Glória a Deus. Então, temos que pensar. Por quê?
Porque as pessoas, quando são levadas por Satanás, elas xingam, elas falam mal. A internet está cheia de pessoas mal intencionadas, seja no Zap, no Message. Onde estiver uma pessoa, ali tem ou um demônio ou anjos de Deus. Ninguém está só, é batalha espiritual. Isso é muito forte, meus irmãos. Por quê? Porque a gente tem que ter olhos espirituais. E que nossa luta não é contra carne e sangue. E muitos que estão no seu próprio lar estão se matando. Porque estão lutando, se gladiando entre si. Carne e sangue. É preciso um ir embora e deixar o outro para lá. É preciso um ficar calado, entregar a outra face, túnica e a segunda milha. Porque é a graça que vence a lei contra a lei do Espírito. Glória a Deus. Então, deixa quem quiser chamar de covarde. O que você tem que fazer é que nós estamos em luta de preservação de vida. Então, ninguém foi chamado para lutar contra outro da mesma natureza, no mesmo nível. Deus nos chamou para lutar contra Satanás. Deus criou um povo para ser predador. O rato corre do gato. O predador do rato é o gato. O gato corre do cachorro. O predador do gato, o cachorro. O cachorro corre do homem. O predador do cachorro é o homem. O homem corre de Deus. O predador do homem é Deus. Deus criou a igreja para ser predadora dos demônios. São os demônios que devem correr da igreja. A igreja jamais correrá dos demônios. É ele que tem que fugir, correr. E você é o predador, caçador espiritual. Então, nós fomos feitos para lutar. Não contra a mesma natureza. Homem contra homem. Carne contra carne. Sangue contra sangue. Mas fomos feitos para lutar contra outra natureza. A natureza espiritual da maldade. Nós precisamos de discernimento espiritual. Por quê? Ninguém coloque isto na sua vida. Ninguém está sozinho neste mundo. Tem alguém por trás. Luta espiritual. Tem alguém por trás. Seja no marido, ou na mulher, ou nos filhos, tem alguém por trás. Querendo luta, carne contra carne. É uma luta espiritual. Coloque isto na sua vida. Há uma luta espiritual. Não posso lutar carne contra carne. E tem alguém com alguém. Ninguém está só. Ou anjo de Deus, ou demônio. Quando a questão é um justo e um injusto, a maioria está com justo. Não tem como, irmão. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Nós temos maioria. Quem nos condenará se é Deus quem nos justifica? Então, 2-1 já começa, ganhando. Você tem mais força para resistir o diabo do que o diabo tem para resistir você. Por isso que ele foge, porque nós temos maioria. Se ele fosse maior, ele não fugiria. Como ele é menor, ele foge, porque a luta é espiritual. Não é carne contra carne. A luta é espiritual. Glória a Deus. Então, vamos fazer um outro desenho.
mostrando o mundo espiritual. Vamos lá? Falando de Miguel e também a sua luta contra o diabo, a respeito do corpo de Moisés. Agora é forte, viu? Está começando a aula agora. Glória a Deus. Vamos lá? No mundo espiritual, mundo de Deus, certo? O mundo de Deus. Preste atenção. Satanás, onde estava Miguel? Onde estava Moisés? Deus havia colocado Moisés debaixo das pedras. Porque Moisés morreu. Certo? Debaixo das pedras. Só que veio o diabo. E um anjo de Deus chamado Miguel, certo? Miguel, veio contender com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Por quê, meus irmãos? É forte, viu a aula? Porque o diabo percebeu que a alma, porque aqui é o corpo. A alma de Moisés, não havia descido. Aonde? No Hades. Como Cristo ainda não havia morrido aqui, este Hades estava com a porta fechada. Os portões do Hades ainda estavam fechados. E todas as almas dos justos vinham para cá. E Moisés, sua alma também tinha que vir para cá. Como esta alma não veio, e o diabo percebeu isto, ele foi saber, então cadê esse corpo? Que corpo é este que não tem alma? Ele veio contender, está em Judas, versículo 1 ao 9. Tem só um capítulo. Então, presta atenção. Vamos ver essa história com calma. Vamos lá? Apocalipse 12 tem uma luta do diabo contra Miguel. Só que esta luta não é esta aqui. Apocalipse 12, certo? A luta lá é aquela luta escatológica, quando a igreja está descendo. Bem aqui, no meio dos 3 anos e meio, Satanás é lançado na terra, porque está na região celeste. Então, a igreja passa pela região celeste e o diabo é colocado na terra. Isto durante a grande tribulação. Só que aqui, Apocalipse 12, nós estamos em Judas. E o diabo já veio fazer confusão a respeito do corpo de Moisés. Aí o Miguel disse, vai para lá, Satanás, o Senhor te repreenda. Amém? Continuando. Os anjos espirituais, dentro do regime satânico, que tem os seus anjos em hortes, em potestade, principados, dominadores, governadores, eles não lutam entre si. O que nós vamos ver agora é que nós não podemos esquecer da autoridade que Deus nos concede, para que dentro da nossa linha, jamais lutar. Dentro da nossa linha, homem, humanidade, jamais lutar. Dentro da linha espiritual, nós temos que lançar nossas flechas contra o mundo das trevas. Amém? Presta atenção, vem uma coisa muito proveitosa para a nossa aula. Na mesma linha, na lei, Davi, segundo o coração de Deus, pedia permissão para lutar. Era Deus que autorizava as lutas de Davi com os reis. Era Deus. Deus que permitia na lei. Muitos entravam em guerra, mas não sabia que existia um Deus soberano. Davi sabia. Porque Deus está por trás da história. E o corpo de Moisés? Uma revelação bíblica do livro de Gênesis.
Satanás é a antiga serpente. E a serpente que estava no Éden, foi lançado sobre a serpente uma maldição, que ela deveria se arrastar e todos os dias da sua vida comerás pó. O que foi que o diabo veio fazer a respeito de Moisés? Comer pó. Ele queria o corpo. Não era isso que veio a sentença? Comerás pó. E o que o diabo veio fazer? Matar. Ele veio atrás de quê? Do pó. Do corpo de Moisés. Forte isso aqui, viu? E Moisés... Vocês vão ver essa história. Glória a Deus. Presta atenção. Continuando. E o corpo de Moisés estava escondido. Satanás, como serpente, não pôde comer o corpo. Não pôde tocar no corpo. Isto pode ser visto em Judas, versículo 1 a 9, e também Romanos 5 e 14. A morte reinou de Adão até Moisés. Ora, se a morte vinha matando Moisés, Adão, os filhos de Adão, e quando chegou Moisés, a Bíblia diz, a morte reinou de Adão até Moisés. Então, quando chegou em Moisés, teve um problema com Moisés. A morte veio, mas teve um problema, que nós vamos revelar. A vida do Deus vivente estava em Moisés. E o corpo de Moisés era a sarça. E a vida de Deus era o fogo. E quando Moisés viu a sarça, tipo do seu corpo, Moisés pôde contemplar fogo na sarça que não se consumia. Era a vida do Deus vivente na sarça, seria no corpo de Moisés. Assim, Moisés passaria temporariamente tendo a vida de Deus. Que o fogo da sarça seria a vida de Deus em Moisés. E tudo isto mostra que na ressurreição nós teremos esta vida de Deus. Por causa da glorificação. Assim como ele é, o veremos. Tudo mostra que o Deus, que é muito mais do que nós pensamos, porque nós dizemos que é o Deus vivo, e a expressão correta, Deus vivente, porque ele vive por si próprio, porque quem está vivo morre, então ele é vivente porque vive por sua própria natureza. Então, a sarça, sem o fogo de Deus, mas com fogo natural, ela se consome. É o corpo humano. Mas a sarça com a vida de Deus, ela não se consome. Você quer ver o corpo envelhecer? É só trabalhar muito e dormir pouco. Trabalhe demais e durma pouco. O corpo envelhece rapidamente. A visão da sarça que não se consumia, assim é o corpo na presença de Deus. Moisés tinha isto quando estava na presença de Deus. O que nós observamos que isto foi um privilégio. Privilégio. E este privilégio veio sobre a vida de Moisés. Quando Moisés morre, irmãos, a gente diz quando Moisés morre. Na verdade, foi Deus quem matou Moisés. Moisés, Deus tirou a vida dele. Foi Deus. Porque só Deus pode dar e só Deus pode tirar. E Deus colocou Moisés debaixo das pedras. E o diabo foi lá prender. Porque todas as almas desciam para o Hades. E quando ele percebeu que a alma não tinha passado por lá, aí lá vem a guerra, a contenda.
Miguel contra o Satanás a respeito do corpo de Moisés. A Bíblia diz que o texto fala que houve contenda. Judas, versículo 9. E houve contenda. Não foi no soco, foi em palavras. Aqui nós temos, diabo de um lado, Miguel do outro. Santo e o impuro. Poderia muito bem, lançar palavras contra ele. Você não presta porque não presta mesmo. Está entendendo? Você é condenado, lançar palavra de maldição. Mas Miguel não falou isto. Que lição, irmãos. Se o diabo já estava condenado, desde o Éden, a sua sentença, para que lançar palavra de maldição contra ele? Se ele já está condenado, Miguel vai perder tempo, não. Miguel disse, o Senhor te repreenda, sai daqui, você já está sentenciado. E a gente vai perder tempo com as pessoas que não querem nada, falando mal uns dos outros. Nós não podemos se envolver carne com carne. Nós temos que lutar contra quem está atrás dele. Não é no soco, é na palavra. O Senhor te repreenda. Então Miguel não ousou pronunciar juízo, porque haveria a hora dele. Ele não trocou palavras de maldição. A história termina onde? Na transfiguração, onde Moisés aparece. Moisés aparece na transfiguração. Vamos fazer um novo desenho. Quando Moisés aparece na transfiguração, aparece também Elias. Todos nós cremos que Elias foi elevado ao céu e hoje está com o corpo glorificado. Isto antes da morte de Cristo. É um tipo da igreja, do arrebatamento. Elias foi arrebatado. Por isso que ele apareceu em glória. O texto de Mateus, Lucas 9, 28, diz que ele apareceu em glória. Porque Jesus estava orando intensamente, irmão. Que oração profunda. Que o sol, que o seu rosto eletrizante, brilhando, como fogo, como a luz do sol, com toda a glória. Era entrando no mundo espiritual. Jesus, pela sua oração intensa, entrando no mundo espiritual. Quantos crentes hoje, para sair da carne, tem que 40 dias de congresso, retiro espiritual, tem que ouvir uma mensagem de um pregador muito tempo. Jesus só abaixava e ajoelhava para entrar no mundo espiritual de Deus, receber de Deus a glória. Que oração! Precisamos desta oração. Só basta dobrar os joelhos e pedir graça e misericórdia e bondade. Então, suponhamos que, presta atenção aí, nós vamos falar sobre o corpo de Moisés e o que foi que aconteceu aqui, Vamos lá? Quando Moisés morreu, o diabo foi atrás do corpo. Só que Jesus ainda não havia morrido. Tudo indicava que a alma de Moisés estava aqui. Se Jesus não havia morrido ainda, a porta estava fechada. A porta do Hades. Então Moisés estava onde? Preso aqui. Como é que Jesus, antes de morrer, aparece aqui a Moisés e Elias? Moisés e Elias, aqui, Moisés e Elias. Jesus apareceu aos dois, se ele estava preso aqui. Se Moisés estivesse preso aqui, ele não poderia aparecer aqui na transfiguração, porque aqui só sai por ressurreição. Está lá em Lucas.
aquele rico, manda que Lázaro, olha, se ele não crê nem nos mortos que ressuscitam, quer dizer que só sai daqui por ressurreição de mortos. Então Moisés não poderia sair aqui para cá. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha morrido na cruz. E então Moisés não poderia sair para cá. Então, o que foi que aconteceu, meus irmãos? Revelando. Deus ressuscitou Moisés. E lá na cidade, presta atenção, na cidade, existe um lugar chamado Era e o que há de vir, que é os 3 tempos da eternidade. Os nossos 3 tempos é presente, passado e futuro. Os tempos da eternidade de Deus é, era e há de vir. Aqui no está Enoque. No está Moisés. No está Elias. No está Jesus. Glória a Deus. No era é o tempo do projeto que Deus projetou à humanidade. No que há de vir é o tempo da plenitude dos tempos. Certo? Presta atenção. Esse há de vir, todas as pessoas que morrem e o corpo está na sepultura, a alma vem para cá, porque há de vir a ressurreição dos mortos. Glória a Deus. Mas quem já está no céu, com o corpo glorificado, Enoque, Elias, Moisés, Jesus, está no Por quê? Porque já estão no seu estado final. Glória a Deus. Então, o que foi que aconteceu? Moisés e Elias vieram para cá, ó. Transfiguração. Em glória. Por quê? Porque a ressurreição é em glória. O arrebatamento é em glória. Não pode aparecer na terra se não tiver em glória. Por isso que a igreja vai vir em glória. Nenhum espírito e alma vem para esta terra. Só vem se estiver em glória. Irmão, tira esse negócio de espiritismo. É o espiritismo que ensina que a alma vem para o outro corpo. E muitos ficam brigando que no tempo da grande tribulação, as 2 testemunhas, aí ficam Enoque, Elias, Moisés. E diz a Bíblia que vão morrer. Isso é espiritismo, se fosse Enoque, Elias e Moisés. Porque eles não morrem mais, já estão em glória. Eles não morrem mais. Não é. Então, concluindo essa parte. Glória a Deus. Para sair do mundo dos homens, só ajoelhar que nem Jesus. Ele entrou em glória, saiu do mundo da carne e ele entrou em glória, dentro da majestade, onde apareceu em glória Elias e Moisés. 1 Coríntios 15 fala da ressurreição em glória. E assim também, meus irmãos, a igreja de Cristo, que será arrebatada, presta atenção, arrebatada, antes das 2 testemunhas, lá do Apocalipse, ela vai ser arrebatada aqui, a igreja. E muitos que vão participar do arrebatamento, nenhum deles vão morrer. Nenhum arrebatado passará pela morte. Será transformado vivo. E agora? Eu tenho Enoque, Elias, Moisés, a igreja do arrebatamento. Todos com o corpo glorificado. Nenhum deles será uma das 2 testemunhas. Porque as 2 testemunhas, elas morrerão. E quem está em glória, não morre mais.
serão como os anjos, diz a palavra do Senhor. Deus abençoe. Obrigado a todos que nos ajudaram durante todo esse trimestre, de meu coração e do nosso coração. Queremos que Deus continue nos abençoando, para que nesse novo trimestre nós possamos ser mais abençoados do que já estamos. Que o nosso bondoso e eterno Deus multiplique as bênçãos espirituais da qual Ele tem reservado para os seus. Deus te abençoe e te guarde e te faça um manancial de bênção na vida de muitas pessoas. É isto que eu desejo do meu coração, que o Espírito e a Igreja também revela estas verdades nos dias atuais. Amém.